Hoje, a gente vai mergulhar numa história de mais de 1000 anos. Uma história sobre sobrevivência, claro, mas, muito mais do que isso, sobre reinvenção. É sobre como um povo inteiro lida com a perda bem, de praticamente tudo. E essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Porque, veja bem, não é só sobre aguentar firme, sabe? É sobre se transformar por completo bem no meio de uma catástrofe que tinha toda a cara de ser o fim da linha. Então, para a gente entender o ponto de partida, precisamos voltar no tempo. Anos 70 da Era Comum. O Império Romano simplesmente esmaga uma rebelião judaica e demole o Segundo Templo em Jerusalém. E olha, não era um prédio qualquer. Era o coração pulsante da vida judaica. Um centro físico, espiritual, político, tudo. A citação aí na tela dá uma ideia do tamanho do estrago. Era literalmente o fim do mundo como eles conheciam. Certo, com o coração arrancado, a pergunta era inevitável. E agora, como continuar? E a resposta? A resposta foi genial. Em vez de tentar reconstruir o que se perdeu, a ideia foi criar algo totalmente novo. Algo que desse para levar para qualquer lugar. E aqui está a primeira grande virada de chave. A vida judaica saiu de um lugar físico, de pedra e argamassa, e se mudou para dentro de um texto, o Talmud. Pense nele como uma biblioteca gigantesca de leis, histórias, debates. Ele se tornou o novo centro de tudo. Uma pátria portátil que dava para carregar na mente e no coração, não importava para onde o exílio levasse. Mas o pulo do gato não era só ter o livro, era a mentalidade. Para pensadores como Rabi Akiba, a tradição não era uma relíquia empoeirada, sabe? Era uma mina de ouro. Uma fonte viva de onde sempre se podia tirar novas ideias, novas interpretações para se adaptar ao mundo. E foi essa abordagem super dinâmica que manteve a cultura viva e relevante. E essa linha do tempo mostra exatamente essa viagem. O centro de gravidade do mundo judaico se move. Ele sai da Judéia, que estava em ruínas, e vai parar lá nas academias da Babilônia, que estavam bombando. E aí, com a expansão do Islã, a influência dessas academias se espalha por um império gigantesco, conectando comunidades judaicas que estavam a milhares de quilômetros de distância. Ok, vamos avançar alguns séculos. Agora a gente vai ver como essa história de adaptação se desdobrou em dois mundos completamente diferentes. Porque a experiência judaica na Idade Média não foi uma coisa só não, longe disso. Dependendo do lugar, era o céu ou o inferno. E o contraste é gritante. De um lado, a Espanha islâmica, a famosa Al-Ándalus. Ali, os judeus viveram uma verdadeira idade de ouro, com cultura, ciência e integração. Do outro lado, na maior parte da Europa cristã, o cenário era de restrição, perseguição e um perigo que só aumentava. São dois mundos, duas realidades opostas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada mais de perto em Al-Ándalus. A cultura judaica ali simplesmente explodiu em criatividade. Poesia, ciência, filosofia, tudo florescendo. Tinha gente como Hasdai ibn Shaprut, que eram médicos e conselheiros na corte do califa, sabe? O mais alto escalão. Foi uma época de muita confiança, de muito intercâmbio com a cultura árabe. Realmente uma era de ouro. Agora, vamos virar a moeda. Na Europa cristã, a história é outra. O cerco foi se fechando, pouco a pouco. Leis que proibiam judeus de ter cargos públicos, de casar com cristãos. Depois vieram as cruzadas, com uma onda de violência terrível. As comunidades foram sendo empurradas para as margens, confinadas a certas profissões, sempre alvo de desconfiança e acusações. Mas olha que interessante, mesmo lá na Idade de Ouro, onde as coisas iam bem, a vida intelectual não era um mar de tranquilidade não. Muito pelo contrário. Era um caldeirão fervendo com debates super intensos sobre o que significava ter fé e, ao mesmo tempo, usar a razão. E bem no olho desse furacão estava um cara chamado Maimônides, um gigante, um intelectual, médico, filósofo, que teve uma ambição monumental: pegar toda a complexidade da lei judaica e organizar tudo de um jeito lógico, racional. Ele queria construir uma ponte entre a tradição do Talmud e a filosofia grega de Aristóteles. Imagina o tamanho do desafio. E o resultado? Uma briga daquelas, uma controvérsia gigantesca. De um lado, os fãs dele diziam: ele está deixando o judaísmo mais claro, mais acessível, mais inteligente. Do outro, os críticos, principalmente em centros mais tradicionais como Bagdá, gritavam: isso é heresia, ele está misturando nossa fé com filosofia pagã. Essa batalha de ideias, na verdade, mostra o quão viva e diversa era a discussão intelectual naquela época. Agora, vamos deixar essa briga de filósofos um pouco de lado e voltar para a Europa. Porque enquanto a situação por lá ia de mal a pior, uma outra corrente de pensamento começou a ganhar força.
Uma que não buscava respostas na lógica, mas no mistério. O cenário na Europa ficou realmente sombrio. Os séculos 13 e 14 foram terríveis. Leis que forçavam os judeus a usar roupas diferentes para serem identificados, expulsões em massa como na França, e o pior, durante a peste negra eles foram usados como bodes expiatórios, acusados de envenenar os poços, o que levou a massacres horríveis. O mundo lá fora estava se tornando um lugar insuportável. E aí, fica a pergunta, né? O que fazer quando o mundo à sua volta simplesmente não faz mais sentido? Se a razão não consegue explicar tanto ódio, tanto sofrimento, talvez a resposta não esteja lá fora. Talvez a resposta esteja dentro. E foi aí que começou uma busca por um outro tipo de luz, uma luz interior. E essa busca deu num caminho chamado Kabbalah. É muito mais que só misticismo. A Kabbalah era como um mapa do universo, um sistema super complexo que tentava desvendar os segredos de Deus e da criação. Para muita gente, num mundo que era só brutalidade e caos, a Kabbalah oferecia um sentido, uma resposta espiritual profunda. Bom, a gente está chegando ao final da nossa jornada, e agora é hora de amarrar todas essas pontas. A reinvenção, a migração, essa adaptação intelectual constante. Se a gente olhar para trás, o que vemos é um centro que nunca parou quieto. Ele era um centro errante. Começou no templo, em Jerusalém, depois foi para os livros nas academias da Babilônia, de lá floresceu na Espanha, e depois novos centros de estudo surgiram na França, na Alemanha. É uma história de estar sempre se movendo e se reconstruindo em outro lugar. E pensem bem, tudo isso se desenrolou ao longo de mais de 1000 anos. Mais de um milênio. É uma escala de tempo absurda, 1000 anos de exílio, de perseguição, e mesmo assim, a cultura e o pensamento continuaram pulsando com uma vitalidade impressionante. E acho que essa é a grande lição aqui. A sobrevivência não foi só uma questão de aguentar o tranco. Foi um ato de reinvenção. Uma reinvenção ativa, criativa. Seja discutindo a lei, mergulhando na filosofia ou buscando respostas no misticismo, a cultura se refez, de novo e de novo, para encarar os desafios de cada época. E a gente termina com uma reflexão. O que acontece com uma cultura quando a sua identidade não é forjada na estabilidade de um lugar, mas na mudança constante? Essa história toda parece mostrar que uma identidade pode se tornar ainda mais forte, não apesar da instabilidade, mas por causa dela. Uma cultura que se define pela jornada e não pelo ponto de chegada. Fica aí a reflexão.